Bom dia, amados, graça e paz. Vamos começando mais uma aula da nossa CBD. Que a graça de Deus esteja continuamente conosco nessa vida, aqui na nossa caminhada, até que Cristo venha, até que nós estejamos juntos de Deus, onde aí sim estaremos diante da graça dele de uma maneira que a gente nem imagina. Veja como é bom a gente descansar, saber que a graça de Deus está sobre nós, e quando passamos por problemas, por dificuldades, vemos que a gente tem um Deus que é muito maior do que nossos problemas, muito maior do que qualquer situação que a gente possa passar nessa terra. Fico imaginando como que vai ser quando a gente estiver junto dele, que a gente já não vai ter mais problemas, não vai ter mais aflição, vai sentir só a parte boa de estar junto da graça dele eternamente, né? Essa é a nossa fé, esse é o combustível, né, que faz com que a gente possa cada dia mais estar buscando que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Hoje vamos chegando na lição 10, o título da nossa lição é Paulo, oração missional. E vamos falar aqui a respeito da vida de Paulo, vamos falar também como que ele orou, fala que tem 21 orações dele registradas na Bíblia, e como que ele encarava, o que ele pedia, o que ele nos ensina, né, na maneira como ele orava. Antes de começarmos nossa aula, vou pedir para o irmão Anselmo fazer uma oração, pedindo aí a orientação de Deus aqui. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus soberano e Deus de misericórdia. Meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Agora que o Senhor possa também, Senhor, abençoar a vida dos nossos irmãos, Senhor, daqueles que estão na Sua casa, meu Pai, que eles possam estar junto conosco, Senhor, aprendendo sobre a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, nesse estudo bíblico, meu Pai, para que nós podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. É isso que eu te peço, no nome amado do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que nesse momento o Santo Espírito de Deus possa estar conosco, nos usando aqui mesmo para falar a respeito da Palavra dele, e que acima de tudo esteja com os irmãos também que estão nos assistindo. Que nesse momento possamos aprender aqui coisas valiosas que venham realmente a descer ao coração dos irmãos, para que possa ser usado no dia a dia, né? Porque a gente vê que a palavra de Deus não adianta a gente conhecer, mas a gente precisa colocar ela em prática, né? Muitas vezes isso que é mais difícil, né? A gente sabe o que é o certo de se fazer, mas a gente consegue realmente fazer isso? Então, para que a gente consiga, né? Para que a gente consiga ter maturidade cristã cada dia mais, a gente possa buscar a Deus em oração, possa buscar que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas e também na vida das pessoas que estão ao nosso redor, de uma maneira geral, que a vontade de Deus prevaleça no mundo inteiro. E esse é mais ou menos o que Paulo vai nos passar aqui hoje. Ele nos ensina que a gente tem que orar para que a missão de Deus se cumpra no mundo, que a vontade de Deus se cumpra, não só através de nós, mas também através dos nossos irmãos. Então, não sei se os irmãos já oram dessa maneira. Eu realmente aprendi aqui uma coisa muito valiosa para incluir nas minhas orações, que eu não fazia, que é orar para que Deus faça com que a sua missão se cumpra na vida dos nossos irmãos, capacitando, dando oportunidade para que a pessoa possa cada vez mais estar próxima dele, possa cada vez mais se especializar ali para poder ser usado por Deus. Porque eu oro para mim sempre a respeito disso, né? Falo, Deus, não me deixe de fora da tua missão nessa terra, me mostra qual é a tua vontade, né? Quero seguir o que o Senhor tem planejado para a minha vida, deixa eu fazer parte, né, do teu reino aqui nessa terra ainda, qual que é o seu projeto, qual que é o seu plano, me inclui nele. Eu oro para mim, para a minha vida e para a vida da minha família de uma maneira geral. Agora eu não orava para os meus irmãos, que também precisam tanto ser fortalecidos, precisam tanto que Deus os encaminhe, os mostre o que eles devem fazer, por onde eles devem caminhar, possa os fortalecer, que eles passando por dificuldades, que a pessoa quando se mostra ali disponível a fazer parte da missão de Deus nessa terra, quantos empecilhos que não aparecem, quantas dificuldades, e que a gente ore, né, para que os nossos irmãos que estão entrando, né, de cabeça numa vida cristã, assim, digamos, mais maduras, entregando sua vida totalmente como um sacrifício vivo para Deus, vivendo para Ele, que ela possa ser fortalecida, né, possa ser fortalecida através da nossa oração. Então vamos começar aqui falando, né, a respeito disso. Paulo ele falava que a oração, ele entendia, né, que a oração é um instrumento muito poderoso para que a missão de Deus se cumpra nesse mundo, né? E ele via que a oração que os irmãos faziam por ele, as igrejas faziam por ele,
muitas vezes é o que levava conforto para ele, né? Fazia com que ele conseguisse continuar, conseguisse ser sustentado por Deus, porque muitas pessoas estavam ali orando, estavam ali por trás, ajudando ele, né, espiritualmente, nessa batalha espiritual que sabemos que existe, né? Tantas forças aí que vêm tentar oprimir para que a vontade de Deus não se cumpra na nossa vida, e através da nossa oração e oração de outras pessoas conseguimos vencer isso, né? Conseguimos fazer com que essa nossa parte espiritual seja mais fortalecida, com que a gente esteja mais próximo de Deus e assim a vontade dele se cumpra na nossa vida e não a nossa, porque por nós mesmos a gente sempre vai querer estar na zona de conforto, sempre vai estar querendo fazer o que é mais fácil para nós, sempre vai estar querendo buscar no máximo o que é melhor para a nossa família, mas não se esforçar de verdade para amar o próximo como deveríamos, como a Bíblia ensina, de uma maneira que pelas nossas forças não dá. Então, somente através de oração mesmo, para a gente ter uma transformação real na nossa vida, para que desejemos, né, que o reino de Deus venha em primeiro lugar, né, e não a nossa vontade. Vamos passar aqui um pouquinho então para o irmão Anselmo, para ele falar também um pouquinho a respeito de Paulo, aí, essa parte de que ele orava, ou até falando um pouco de como ele começou, como que foi a vida dele no início. E o irmão Anselmo é um estudioso da vida de Paulo, gosta muito e entende muito, e com certeza vai ter bastante coisa rica para falar para a gente a respeito de Paulo. Eu já consegui, já li algumas vezes sobre essas cartas que Paulo escreveu, acho que dos 27 livros do Novo Testamento, acho que 11 foram escritos por Paulo. Quase a metade. Né? Quase a metade. Ele foi um cara que dedicou a vida mesmo pelo trabalho de Cristo, mas antes disso ele foi um homem como um terrorista, alguém que odiava os cristãos, né? Até ajudou ali na morte de Estevão, pediu uma carta ali os grandes sacerdotes, né? Para uma carta de autorização. Para que essa carta? Para que fosse prender os cristãos. Ele realmente era um cara perseguidor, mesmo que perseguia o Evangelho de Cristo, perseguia mesmo os cristãos ali. E aí ele recebe essa carta, ele recebe uma carta de autorização para ir prender os cristãos. Ele era o ponto de ele chegava na casa, invadia e dizia: ou vocês negam o seu Cristo, ou vocês vão ser chicoteados, ou vocês negam o seu Cristo, ou vocês vão ser presos, ou vocês negam o seu Cristo, ou vocês vão ser mortos. Ele tinha ódio mesmo. Interessante que ele fazia isso querendo agradar a Deus, ele achava que era a vontade de Deus aquilo, né? Ele via que o coração dele, a intenção dele era a mais nobre possível, mas ele estava indo exatamente contra a vontade de Deus naquele momento. Contra a vontade de Deus. Ele era um terrorista, né? E aí ele recebe essa carta de autorização, e aí a Bíblia vai relatar lá em Atos 9 que quando ele indo à estrada de Damasco, aparece uma luz ali, Jesus aparece entre uma luz ali para ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí a Bíblia vai dizer que Paulo cai no chão cego, e o que eu acho mais interessante é que quando Jesus diz: por que me persegue? Quem estava sendo perseguido ali? Os cristãos. Mas assim, o amor de Cristo é tão grande que ele mais uma vez tomou suas dores ali por nós, dizer: olha, vocês estão mexendo com o povo escolhido, com o povo meu, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, né? E ele é jogado no chão, mas fica cego, e ele é levado ali, acho que se eu não me engano, para Damasco, e aí Jesus aparece sobre Ananias e pede que Ananias vá até a casa de Judas, que lá estava Saulo, né? Estava Saulo, para que Ananias orasse e ele voltasse a enxergar. Mas a Bíblia vai dizer que a partir dali ele já estava orando, né? E Saulo estava orando. Quer dizer, eu acho que
talvez seja a primeira oração de Paulo, foi essa, né? Orando ali cego, talvez pedindo perdão pelos seus erros. Arrependido, vendo a verdade, né? Porque agora ele conhecia que era verdade, agora ele sabia que o que ele tinha feito era errado, que o que ele estava perseguindo estava errado o que ele estava fazendo, ele não estava fazendo a vontade de Deus, ele achava que estava fazendo, mas aí ele agora começa a orar, quer dizer, arrependimento. A primeira oração de Paulo foi se arrependendo dos seus erros. No momento que ele estava sendo convertido, né? A conversão dele, arrependimento genuíno, transformação de vida. Aí é interessante que antes de Ananias ir, ele diz, mas Senhor, né, como eu já tinha falado para você, mas o Senhor quer que eu vá conversar com aquele homem veio aqui para massacrar os cristãos, para prender, para bater, o Senhor quer que eu vá falar com ele. Mas aí Jesus diz, vá, que Saulo a partir de agora é um escolhido meu, né? Ele vai sofrer pelo meu nome, né? Quando Ananias chega lá, chama ele de meu irmão. talvez disse, no começo eu não quero ir, mas quando chegou lá, disse logo, meu irmão. Ele acreditou, né? No que Deus falou para ele, ele falou, então se Deus está falando, é meu irmão agora. Está lá nos capítulo 9 de Atos, que ele diz, o Senhor me mandou aqui, quer dizer, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Se vai depender de mim, eu nunca vi. Quem é que vai chegar lá morrer? Se o cara foi lá para judiar, para bater nos cristãos, para aprender, e se você não sabe que realmente ele estava transformado, você não vai. Ele disse, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Mas aí, a partir daí, ele começa a dedicar a sua vida à obra de Deus. Primeiro, arrependimento. Segundo, agora vamos trabalhar na obra. Vamos realmente fazer a vontade de Deus. Que é isso que Deus nos chama para a nossa vida. A gente primeiro tem um arrependimento. A gente tem ali uma confissão. A gente reconhece a nossa natureza de pecador, que se não fosse por Deus vir nos resgatar, não teria outro jeito. Pela nossa força a gente não consegue, né? Reconhecendo isso, você vai ser próximo diante de Deus, agradecido, né, por que Ele fez pelas nossas vidas, que não teria outro jeito. Se não fosse Ele nos resgatar, a gente não teria um escape. E se você vê, Márcio, é bem interessante que as pessoas que Jesus escolheu não foram escolhidos para ficar parados, não foram escolhidos para ficar sentados no banco da igreja, não foram escolhidos para esperar só chegar o domingo para chegar e sentar no banco da igreja e ver o que é que o pastor vai falar. Quando Jesus escolheu todos os discípulos, 12 discípulos, como escolheu aqui Paulo, ele colocou esses homens no ponto de trabalho. Vocês foram escolhidos para fazer a minha obra. Sim. Agora que isso é que nós devemos fazer. Isso é que tem que entrar em nossos corações. Que Deus nos escolhe não é simplesmente para sentar no banco da igreja e achar que está tudo bem. Isso, ficar com as mãozinhas abanando, não fazer nada. Deus nos escolhe para trabalhar na obra dele. Para trabalhar na obra dele. Certo, a gente realmente tem pessoas que realmente têm dificuldade, pessoas que não são bem de saúde, já não conseguem mais andar, fazer trabalho de missões. Mas essas pessoas que não têm mais saúde para fazer isso, esses são os que mais fazem, porque são os que mais oram. São os que mais oram. Se você olhar a terceira idade da nossa igreja, são homens e mulheres de oração. Vida de oração. Vida de oração. Você vê neles e você sente que são pessoas de oração. Agora, nós que somos mais novos, né? Vou dizer assim, que ainda temos saúde, que podemos se deslocar de um lugar para outro, dificilmente fazemos isso. Saímos para fazer o trabalho de Deus. Somos escolhidos de Deus. Escolhidos para quê? Para que Deus nos escolheu? Por que Deus nos escolheu? Para a gente ficar simplesmente só olhando o pastor pregar? Ou será que Deus nos escolheu para fazer a obra missionária, para evangelizar, para trabalhar fazer sobre os trabalhos
de sair evangelizando. A gente tem essa oportunidade porque a gente convive com pessoas todos os dias. Eu já conheci pessoas, Márcio, que trabalharam 5 anos dentro de uma empresa e ninguém sabia que ele era cristão. Fala que é o agente secreto, né? Agente secreto, é o 007. Ninguém sabia que ele era cristão. Por quê? Porque eles não falam de Jesus. Lá dentro do trabalho, a vida dele é outra. Talvez. E você vê até a maneira como a pessoa vive, porque não que eu fale isso para me gabar, assim, mas teve alguns lugares que eu já cheguei e a maneira que você se porta, o jeito que você reage, o jeito que você fala, as pessoas percebem que você é crente, porque você tenta fazer de um jeito com que você não peque, você não se misture, você não fale palavrão, tem certas coisas que desagradam, assim, as pessoas já vão olhar e vão ver, pô, aquela pessoa é diferente, né? O que tem de diferente? A pessoa, você é cristão, você é evangélico, as pessoas perguntam. Agora uma pessoa passar 5 anos ali, como será que eram as festas da empresa? Como será que ele se relacionava com as pessoas? Será que ele estava ali, na verdade, para conduzir ou ele estava sendo conduzido, sendo conforme as pessoas eram, né? Porque para ninguém nunca nem perceber que ele era cristão, como será que era a rotina dele, né? E aí ele vê para as nossas vidas isso também, né? Às vezes a pessoa está ali na faculdade, ou na sua empresa mesmo, no seu trabalho, e ninguém sabe que a pessoa é cristã, e ele não fala também, as pessoas nem percebem isso. Quer dizer, será que realmente a luz de Cristo está nele sendo refletida? E como que ele tem tratado, como ele tem amado o seu próximo, né? Como que ele tem sido sal para fazer diferença na vida das outras pessoas? Porque a partir do momento que a pessoa teve uma transformação real, essas coisas não vai precisar ser feitas de uma maneira com muito esforço, vão saindo de um jeito automático, assim, né? De um jeito automático. O camarada vai ficar 5 anos ali, ninguém sabia que ele era crente, aí a pergunta que vem, será que ele era mesmo crente, né? É verdade, a gente tem que buscar mesmo uma transformação. Isso é tempo a tempo e dependendo também do que você querer. Isso depende muito de nós. Nós realmente nós queremos uma transformação, queremos mudar, queremos ter um comportamento diferente. E isso é nossa missão. Sim. Jesus nos escolheu para isso. Venha a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venha. E aí a gente vem, muitas vezes a gente vem cansado, vem sobrecarregado de tantas coisas erradas no mundo, que talvez a gente tenha participado. Eu particularmente participei de muita coisa errada na minha vida. Eu falo também que a minha conversão de verdade veio depois que eu casei. Eu acho que até antes de eu casar, eu ficava ali, fazia tanta coisa errada. E será que eu pensava, nossa, será que eu de verdade era cristão, né? Aí depois que eu casei, parece que foi o momento que eu tive um encontro real e eu acho que é aquilo, de ir, porque você sempre vem e você acha que está tudo bem, então Jesus Cristo já me salvou, não preciso fazer mais nada. Mas e o ir, né? Ele fala depois ide, né? E é aquele momento que você coloca a sua vida no altar mesmo e fala, ó, Senhor, a minha vida está aqui como sacrifício vivo e agora eu vou viver para Ti, buscando fazer com que a missão de Deus se cumpra na nossa vida, que a gente possa participar dela, né? Aí eu acredito que é um momento que você de verdade se converteu e entendeu o plano de Deus, né, para a vida de todos os cristãos nessa terra. Né? Para que a gente não fique só no vinde, mas vá no ide também. Por isso que a Bíblia diz, agora vão e pregue o Evangelho para toda criatura. Jesus disse, ó, venha do jeito que você está. Aqui eu vou fazer uma transformação na sua vida. Aqui você vai ser uma nova criatura. Aqui você vai ser uma pessoa renovada. Aqui você vai sair de algumas coisas erradas que você fez na sua vida, porque o que Deus quer é isso, é melhorar a nossa vida cada vez mais. Mas agora quando você estiver bem, agora vá e conte meu testemunho. Sim, hoje eu tenho muitas pessoas por aí que precisam da mesma transformação e salvação que você teve. Mas muitas vezes a gente não vai, a gente fica só no vinde. E nós temos que continuar no ide também, né? Verdade. A gente tem que participar da missão de Deus nessa terra. Primeiro a gente tem que entender que Deus tem uma missão nessa terra, né? E que a gente está incluído nisso. Todo cristão faz parte do corpo de Cristo. Então
vai participar dessa missão. E aqui vamos para a revista aqui, o primeiro tópico da revista fala orando pela missão de Deus. Então primeiro a gente tem que conhecer qual que é a missão de Deus no mundo, né? A gente sabe o que Deus está querendo fazer pelo mundo, o que Deus está agindo, né, pelo mundo, e como que Ele vai nos colocar nisso, né? A gente primeiro tem que nos colocarmos dispostos, né, a participar dessa missão. E como o irmão Anselmo disse também, mesmo que a gente não vai, você vai lá para o campo, você vai viajar, você vai ser missionário, a gente tem que orar por isso, para que isso se realize. Já é uma ajuda e tanto, né? Orando, sustentando em oração, né? E aqui a revista fala de 4 tópicos que a gente precisa incluir na nossa oração para que a missão de Deus se cumpra nesse mundo, né? Orando a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações. E aí aqui ele vai diminuindo, né? Para todas as nações, para a minha cidade, para o meu bairro e para as pessoas que a gente se relaciona. E aí chega numa parte aqui que é bem importante, né? As pessoas com quem a gente se relaciona. Então já veio uma coisa individual, né? Porque é muito fácil quando a gente fala assim, eu vou orar para que nós, todos da nossa igreja aqui, a gente faça com que esse bairro aqui da Vila Matilde se transforme, tenha um grande avivamento. Quando a gente fala nós, normalmente a gente se exclui, porque se todo mundo vai fazer, não sou eu, mas vai afunilando tanto aqui, que você vê com as pessoas que você se relaciona, falam que para você mudar o mundo, você começa arrumando a sua cama. Se você quer que a missão de Deus se cumpra na sua vida, você começa falando para o seu irmão de sangue, que não é convertido ainda, para o seu amigo do trabalho, para o seu vizinho. Você vai começar fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor, elas comecem a conhecer a Cristo. E você tem que ser esse agente. Você quer que essas pessoas sejam salvas, você ama elas de verdade, quer que elas conheçam a Cristo como você conheceu um dia. O que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo, de começar a pedir sabedoria para Deus, orando, né, Deus, que o Brasil seja transformado, mas que o meu vizinho aqui também seja, e que eu seja o instrumento que o Senhor vai usar para transformar a vida dele. E aí Deus vai fazer, vai dar o momento certo, vai dar as palavras certas do que você tem que fazer, vai até já estar amaciando e preparando o coração de quem você vai levar a palavra ali, porque quem vai fazer a transformação mesmo vai ser o Santo Espírito de Deus. Não vai ser a gente coloca a sementinha ali, a gente é um instrumento nas mãos de Deus para que a vontade dele se cumpra. O que a gente tem que fazer é estar disponível ali, né? Para que as pessoas com quem a gente se relacione possam ter oportunidade de ganhar esse grande presente que é a salvação de Deus, né? E a gente esteja incluso nisso, né? Fazendo parte da missão de Deus de levar as boas novas de Cristo ao nosso próximo. Aí aqui depois ele fala, intercedendo pelo crescimento da Igreja de Cristo, inclusive a minha comunidade local. Como que a gente tem orado, né, pela nossa igreja? Ou temos orado? E se temos orado, a gente tem orado por um crescimento, não só de pessoas, mas um crescimento também espiritual, um crescimento de unidade, para que cada vez mais os irmãos estejam em união, que os irmãos quebrem barreiras que separam as pessoas, que afastam, né, que cada vez mais todos juntos possamos estar caminhando na mesma direção, né? Que a nossa igreja possa crescer, né? Crescer de uma maneira bem estruturada, né? Espiritualmente e depois em número de pessoas também, né? Intercedendo pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino e pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Aqui então a gente possa achar o nosso propósito, né? Tem muitos que ainda não acharam os propósitos que Deus tem para a vida delas, por isso que as pessoas muitas vezes acabam ficando sem ter um norte, né? O que Deus tem? Qual que é a missão de Deus? Qual que é o propósito dele para mim? Que a gente primeiro busque isso em oração, para que Deus possa clarear isso na nossa mente, né? O que Deus espera fazer da minha vida, né? Como eu posso ser um instrumento para Deus aqui? Como que eu vou participar da missão dele? A partir do momento que você vai ter esse propósito, com certeza vão vir muitas dificuldades. Então que a gente ore pelas dificuldades que vão surgir nas nossas vidas, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, e também que a gente possa orar para que o propósito de Deus se cumpra na vida dos nossos irmãos, sabendo que para o pastor, o que ele faz, o que ele precisa estar passando de dificuldade, o que ele está lutando, por que ele anda orando, através dessa comunhão a gente poder orar pela vida, pela família do nosso pastor,
orar pela vida do nosso grupo de louvor, pelo pessoal do departamento de som, para que todas as coisas que possam vir de encontro ao interesse que eles têm de servir a Deus, possam vir por terra, que Deus fortaleça, para que eles possam enfrentar todas as coisas que vierem, todos os problemas, que possam fortalecer a fé deles, né? Para que eles possam sempre estar permitindo que a vontade de Deus prevaleça, né? E não eles escorregarem ao primeiro problema que apareça, né? Então que a gente ore, né? Tenha essa firmeza de estar sempre buscando a oração para que Deus cumpra o propósito dele, não só para nossas vidas, mas também para de todos que estão trabalhando aí pela causa do reino dele nesse mundo. E o último aqui fala que clamamos pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com suas vidas, pelo simples fato de confessarem Cristo como Senhor e Salvador. Aí aqui cabe um agradecimento, né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente tem essa liberdade, que a gente pode falar de Jesus Cristo livremente, que a gente pode ter uma Bíblia em casa. Tem tantos lugares por aí que é proibido você ter uma Bíblia, é proibido você ter acesso à palavra de Deus, é proibido você falar publicamente a respeito de Jesus Cristo, né? E tem tantos irmãos nossos que estão lá lutando, colocando a vida deles em risco por aquilo, né? Olha o amor de Cristo na vida dessas pessoas mostrado de uma maneira tão sublime, né? Que a pessoa está ali pronta a morrer por Cristo de verdade, a vida dele, perder a vida para que o Evangelho possa ser propagado. Então que a gente ore também por essas pessoas, né? Ore por todos os missionários que estão em países perseguidos, Coreia do Norte, na China, no Oriente Médio, lugares que se você falar que você é cristão, você vai ser condenado à morte só por isso. Então que Deus fortaleça, né, essas pessoas, continue fortalecendo, né, a fé delas. Se elas estão ali é porque com certeza Deus já fez uma obra muito grande no coração dela, né, para enfrentar tudo isso, mas que ela continue sendo sustentada por Deus ali, né. E passando por essa parte de orar pela missão de Deus se cumprindo, a gente tentando buscar entender qual que é o propósito, qual que é a missão de Deus para o mundo e a gente se encaixando para participar nela, vamos ver como que Paulo orava aqui a respeito das igrejas que ele tomava conta, digamos assim, né? Que ele fundou muitas igrejas e ele, como ele sendo o pastor responsável daquelas igrejas, ele via que as igrejas precisavam de ter a doutrina reforçada, precisavam de oração, precisavam de orientação de uma maneira geral. E o que ele fazia, né? E aqui a gente vê o primeiro tópico, ele falando a respeito de como ele orava pelos crentes em Roma. Então vamos ler aqui o comecinho, que fala na parte que ele ora em Romanos 15, 5 e 6, a respeito dos irmãos que estão ali em Roma. Que o Deus de perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda no capítulo 15, agora no versículo 13, ele diz: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E aqui a gente vê que a igreja de Roma estava começando a passar por perseguição. Então os irmãos ali que estavam continuando firmes, eles eram hostilizados pelas outras pessoas da cidade. Então eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo agredidos. E vemos que Paulo, ele não ora, interessante isso, né? Para que, Deus, protege eles, Deus, que eles não sejam perseguidos, que eles não sejam maltratados ali, desvia deles ali, né? Toda a ira daquele povo, alguma coisa do tipo, que seria o óbvio que a maioria de nós pensaríamos em orar, né? A pessoa está passando por um problema, a gente olha para aquele problema e a gente vê a causa do problema, que aquilo já sai de vez. Mas Paulo não, ele não foca a oração no problema externo, ele foca assim na igreja de Cristo. Ele sabia que eles iam passar por sofrimento, iam passar por perseguição, iam passar por momentos muito difíceis, porque é algo que o cristão vai passar nessa vida. Porque se você vai ser um pequeno Cristo e você vai seguir os passos de Jesus, olha o tanto que ele sofreu. Então tem que estar disposto a saber que vai passar por sofrimento.
ou pode passar por sofrimento. Deus pode muito bem, né, afastar do cristão esse cara e se ter uma vida bem tranquila, bem sossegada, mas que tenha a fé bem pautada em Deus, que em momentos difíceis vai saber que você está fazendo aquilo por Cristo, você está seguindo os passos de Cristo. Então tem que ficar feliz ali, né? Tem que continuar com a sua esperança, tem que saber quem que você está seguindo, o alvo que você está perseguindo, né? E não fraquejar naquele momento. E ele orava para isso, para que a igreja continuasse unida, a igreja continuasse unida e tendo esperança. E assim, mesmo naquele momento complicado que era para a igreja se desfazer, a igreja fazia aumentar. Porque as pessoas olhavam e falavam: nossa, mas como que esse povo, mesmo sendo perseguido, sendo morto, aí sendo massacrado, eles continuam alegres, continuam unidos, continuam tendo esperança? E as pessoas ficam curiosas para saber, né? É aquela esperança que faz, uma esperança contagiante, que faz com que as pessoas que estão de fora ali olhem e, puxa vida, mas o que aquela pessoa tem de diferente? E aquilo atrai a pessoa para Cristo, né? Através do exemplo. Voltando para o rapaz que trabalhava 5 anos na empresa e ninguém sabia que ele era crente, né? Será que ele carregava essa esperança? Como será que ele reagia? Porque normalmente vai reagir de uma maneira diferente a problemas, a coisas difíceis, a você não querer fazer do jeito mais fácil, o jeitinho brasileiro que falam, né, de você pegar o caminho mais curto, fazer uma coisa que é antiética. A pessoa não vai querer isso. E aí então vai chamar a atenção das outras pessoas, né? Puxa, mas essa pessoa é diferente, né? O que ela tem? E aí já é o gancho já para a gente falar de Jesus Cristo para outra pessoa, mostrar, né, como que a nossa vida está ali para Jesus Cristo e que a vida da pessoa também pode estar daquele jeito, né? Que a gente vai passar por tristeza, momentos difíceis, mas o cristão nunca vai se desesperar, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas, né? E a nossa esperança está pautada num Deus que é verdadeiro, num Deus que cuida individualmente de cada um de nós, e independente da dificuldade que a gente esteja passando, a gente sabe que Ele está no controle. Então aí a nossa esperança sempre vai estar viva, de uma maneira que a gente não reage de uma maneira como o mundo reage, né? Nós reagimos ali sabendo que Deus está no controle e que Ele não nos abandona em momento nenhum, né? Então isso aqui a gente aprende como que a gente deve orar também nos dias de hoje para os nossos irmãos, né? Porque muitas vezes você vai orar por uma pessoa e você ora para que a pessoa saia daquele problema, para que a pessoa pare de sofrer aquele problema, mas a gente tem que olhar no ângulo maior de por que a pessoa está passando por aquele problema, né? O que Deus tem para ensinar aquela pessoa por ela estar passando por aquele problema. Ela pode sair melhor do outro lado, né? Ela pode sair mais lapidada por Deus. Se Deus está permitindo que ela passe por aquilo, o que tanto que ela vai crescer, o que ela pode dar exemplo para as pessoas próximas dela, conforme a reação que ela vai ter, conforme um momento de fraqueza que ela tem. Ela mostra que quando ela está fraca, ela sabe que Deus vai estar agindo na vida dela, e aí ela vai ter a oportunidade de mostrar quão grande é o Deus dela diante de qualquer problema que ela possa enfrentar. Então que a gente possa orar também nesse aspecto, de que Deus fortalece, né, a pessoa que está passando por esse momento difícil, que nesse momento ela possa ter a esperança mais firme em Ti, que ela possa continuar com a fé dela, sendo testada e aprovada nesse momento, que ela possa ter a oportunidade de enfrentar esse problema conforme a Tua palavra diz, para que ela dê o exemplo a todos que estão ao redor, né, de como Cristo transforma, de como Cristo capacita as pessoas para passarem por adversidades nessa vida, né? Que tudo que ela vai estar passando não vai ser pelas forças dela que ela vai ter que estar enfrentando, né? Mas sim colocando ali diante de Deus, né, nos pés do Senhor, sabendo que Deus que tem cuidado dela e tem feito com que as coisas continuem caminhando, independente da situação horrível que pode estar acontecendo ali com ela naquele momento, né? E que a gente possa aprender a orar dessa maneira, né? Olhando para que Deus fortaleça a pessoa, e não que tire o problema dela, mas que sim ajude ela a passar por ali, para ela sair melhor, né? Sair com a fé fortalecida, sair com a esperança dali renovada e inspirando tantas outras pessoas, né, a se chegarem a Cristo, vendo, né, como Deus age e dá suporte, né, para todos os filhos dele. O que mais, irmão Céu? Me empolguei e falei bastante agora. Eu vim aqui para ouvir mesmo.
bem interessante que como foi a vida de Paulo, tanto em oração e como esse homem se dedicou para abrir essas igrejas, né? Claro, realmente ali tudo usado por Deus. Mas quando a gente vê as igrejas que Paulo abriu, né? A gente sempre olha para a igreja de Coríntios, quanto eles foram difíceis lá, né? Coríntios era uma cidade muito movimentada mesmo, né? Uma cidade de muito turismo. Então, ele olhou ali e disse: vou abrir uma igreja aqui. Ponto estratégico, né? Você não vai chegar e vai dizer: vou abrir uma igreja só se Deus te mandar. Não vou abrir uma igreja lá no meio do mato, onde não tem passa ninguém, ninguém, não passa ninguém, para quê? Mas aí ele abriu uma igreja lá em Coríntios, num lugar muito movimentado. Ele teve grande dificuldade. Ele acha que ele passou 1 ano e meio lá lutando por essa igreja. Por quê? Porque lá a imoralidade era terrível. Lá era o ponto que tinha um templo. Esse templo ficava num topo mais alto e lá eles adoravam uma deusa chamada deusa de Afrodite, se eu não me engano, deusa de Afrodite, onde lá tinha 1000 prostitutas que passava a noite, o dia no templo, adorando essa deusa, e de dia descia para se prostituir, essas 1000 prostitutas. E lá eles pegavam aquelas pessoas, aqueles homens que estavam passando ali perto do mar, e descia e saía de navio. Então eles aproveitavam, essas mulheres aproveitavam essa oportunidade para se prostituir. Lá era muito difícil. Então ele olhou para aquele lugar e viu que aquele lugar precisava de Deus. Aquele lugar precisava que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. Então ele escolheu aquele lugar para abrir uma igreja. Só que lá foi difícil, porque em vez de os cristãos que estavam dentro da igreja aprender a doutrina certa de Deus dentro da igreja, eles estavam trazendo as coisas lá de fora e levando para dentro da igreja. E Paulo teve que interferir, evangelizar essas pessoas lá dentro, porque ele disse: aqui está um ponto que está tendo uma imoralidade pior do que lá fora, porque lá estava tendo um homem tendo relação com a madrasta. Ele disse: está pior que lá fora aqui, né? Mas aí esse rapaz foi disciplinado. Se você olhar lá em 2 Coríntios, ele já vai falar que esse homem se arrependeu. Eu não estou lembrado o capítulo agora que fala, mas na próxima aula eu vou ficar devendo. Ele fala que esse homem já tinha se arrependido e era porque esse irmão perdoasse e trouxesse ele de volta, porque ali existiu, ele já estava arrependido do seu erro. Então ele traz esse homem de volta para os caminhos do Senhor. E a igreja se dividia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Quer dizer, tinha panelinha dentro da igreja, né? Divisão. E Paulo começou a trabalhar com essas pessoas ali dentro e se dedicou à sua vida. Quantas vezes esse homem deve ter orado por essa igreja, para que essa igreja realmente, as pessoas se arrependessem, para que as pessoas realmente se transformasse, buscasse realmente o conhecimento da palavra de Deus. E foi muito difícil para ele. Mas quando você já vê em 2 Coríntios, então ele fala em mais coisas pessoal da vida dele. Em 2 Coríntios ele vai falar que do terceiro céu, ele foi levado ao terceiro céu. Lá ele vai falar da espinha na carne. Em 2 Coríntios ele já começa a falar da sua vida pessoal, já dizendo: eu amo vocês. Eu não falei muita coisa da minha vida pessoal para nas outras igrejas, mas para vocês eu estou falando. Quer dizer, se dedicando ao ponto dele dizer: vocês não me amam como eu amo vocês. Quer dizer, ele se dedicou sua vida mesmo para a obra de Cristo, né? Mesmo essa igreja dando muito trabalho, ele passa ali 1 ano e meio, né, ensinando aquelas pessoas.
E realmente era um homem de oração, um homem que realmente dedicou a sua vida à palavra de Deus. Ele acreditava nisso, né? Ele sabia que Deus tinha uma missão para ele e ele buscava que essa missão se cumprisse na vida dele, né? E por mais cascudo que fosse a situação, ele enfrentava, né? Porque ele sabia que era a vontade de Deus e ele ia fazer, não interessa o que fosse, ele ia fazer com que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele, a missão de Deus se cumprindo através da vida dele, né? Ele ia lá, enfrentava mesmo. E você vê que se ele não fosse, né, atrás do chamado dele, como que seria, né? Hoje, metade do Novo Testamento ele que escreveu praticamente, né? E a gente acha que não, que às vezes as coisas que a gente faz pode ser pequena, pode ser diferente, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então a gente tem que saber que às vezes você falar para uma pessoa de Cristo faz uma diferença e tanto, né? Pode transformar a vida daquela pessoa de uma maneira que nos transformou um dia, né? Para falar a respeito de conversão, só quem é convertido para entender, né, o que a pessoa era e o que ela passa a ser, né, depois de ter um encontro real com Deus, né, através de Jesus Cristo. Então que a gente tenha força para levar isso, né? Que a gente possa buscar. É bem interessante, Márcio, que Paulo sofreu pelo Evangelho de Cristo, como Jesus falou que ele ia sofrer, e Paulo foi preso várias vezes, Paulo foi chicoteado, Paulo chegou a apanhar de vara, Paulo chegou a quase se afogar indo para a ilha de Malta. Chega na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra, tinha várias pessoas ali, aquela cobra que ele picar justamente ele, mesmo sendo preso várias vezes, ele diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para o bem do Evangelho. Você vê, aconteceu mais coisa ruim na vida desse homem. Ele diz: me aconteceram. Por quê? Porque todas essas coisas hoje são registradas na Bíblia e hoje a gente vê que o que a gente sofre é quase nada o que ele sofreu por nós. Né? Então, se realmente contribuíram para o bem do Evangelho, contribuíram e está contribuindo até hoje. Porque através dessas cartas é que nós tiramos lição para nossas vidas hoje. E infelizmente tem tantas pessoas que estão ensinando por aí que você vai vir para Deus e você não vai passar por problema nenhum mais, né? Fala, não, se você se converter, você vir para cá, agora você não vai ficar mais doente, você não vai ter mais problema financeiro, mas não é nada disso que a Bíblia nos ensina. Nos ensina que a gente vai chegar a Cristo, se a chegar a Cristo, a gente vai continuar tendo problemas, talvez até maiores do que a gente não tinha, né? Quando a gente estava lá no mundo, né? Estava fora da vontade de Deus. Mas a grande diferença é que a gente vai estar junto de Deus, então não tem problema que a gente saiba que não tem solução, porque o maior problema do ser humano, que é a morte, Jesus Cristo veio dar a solução, né? Ele veio e morreu, ressuscitou, para que todo que nele crê também não morra mais, mas morra nessa vida, mas ressuscite junto dele, esteja junto do Pai eternamente, né? Então não tem problema que não vai ter solução, né, junto de Deus nas nossas vidas. Continuando aqui já falando a respeito de Éfeso, orando pelos crentes em Éfeso. Aí eu vou convidar os irmãos aí que estão com a Bíblia para abrir em Efésios 3, 16 e 19, que vai ser o nosso textuário de hoje. E fala assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. E a gente vê aqui Paulo orando, né, a respeito de que o cristão tem que desenvolver mesmo o seu caráter, né, seu caráter pessoal. E como vai desenvolver? Se aprofundando na sua experiência com Deus, né? Como que o cristão vai ser mais parecido com Cristo? Só se aprofundando na experiência que ele tem com Deus, buscando Deus em oração, né, orando, buscando que Deus mostre, né,
para ele qual que é a missão de Deus nessa terra, nesse mundo, nesse bairro, para a sua vida, e que você consiga, né, ir lá e sair da sua zona de conforto e deixar que você seja um instrumento nas mãos de Deus, né, para que a vontade de Deus se cumpra também através da sua vida, né. E aí a oração que Paulo faz aqui, né, falando que a gente habitando, né, junto de Cristo, tendo a fé dele bem pautada no nosso coração, a gente vai conseguir conhecer, né, o amor dele em comprimento, altura, profundidade, e assim conseguir saber que ele nos ama de um jeito que excede todo o entendimento, né? E que a partir do momento que você vai se aproximando de Deus, você vai começando a conhecer mais a Deus, você vai vendo que a essência de Deus é amor, né? Ele nos ama muito, né? Nos amou tanto que mandou seu Filho aqui para morrer por nós, para nos resgatar, e a partir dali você vai fazer as coisas por amor a Cristo, né? Vai fazer por amor, porque você vê que mas por que eu vou participar da missão de Deus nessa terra? Porque Ele te amou tanto que você, começando a entender esse amor, você vai ficar constrangido e vai ver que você não tem um outro caminho para você seguir. Por amor a Cristo, você vai se aproximar dele, você vai querer seguir os passos dele nessa terra, e você não tem uma outra opção, porque você vai ser contagiado por esse amor, e o Santo Espírito de Deus vai te encaminhar para essa direção, de que agora a sua vida não pertence mais a você, a sua vida pertence a Cristo. Então a vontade dele vai ter que prevalecer na sua vida, e você vai se entregar de uma maneira que isso vai acontecer concretamente na sua vida. Você vai começar a enfrentar barreiras que você achava que era impossível para você. Eu mesmo vejo a respeito de mim, assim, quantas coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer, que até hoje eu ainda acho que eu não sou capaz, mas Deus parece que preparando, vai nos dando coragem, vai nos capacitando, e ver que é um dom de Deus. Dom e presente é sinônimo, né? Deus te dá um presente e fala: ó, filho, agora você pode fazer isso aqui, mas isso aqui não é para você ficar para você, é um presente que, se eu estou te dando, você vai ter que usar isso aqui para poder propagar o meu reino, para poder fazer parte da minha missão nessa terra. Agora você está armado, você está capacitado disso, e todo mundo faz alguma coisa, é bom em fazer alguma coisa. Tem que ver o que você gosta de fazer, o que você é bom, o que você se interessa em fazer, e vai atrás daquilo, ver como que você pode honrar a Deus com isso que você faz, por mínimo que seja. Você pode distribuir folhetos, você pode contribuir financeiramente, você pode contribuir orando, você pode falar do amor de Cristo individualmente para pessoas que estão próximas de você. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, ou pela parte da igreja mesmo, se aproximar e ver tantos ministérios que você pode participar. Agora, nesse próximo domingo, vão abrir as eleições para os membros da igreja participarem dos ministérios. E você vê com que você se adapta melhor, o que você gosta de fazer, ora para Deus orientar, e você vê para você participar do departamento de comunicação, do departamento de zeladoria, que cuida da igreja, departamento de eventos, entrar para o departamento de som, fazer parte do grupo de louvor. Tem muitas coisas que você pode fazer aqui na igreja, e se você se colocar em oração, com certeza Deus vai te mostrar aonde que Ele quer te encaixar aqui no corpo de Cristo, onde Ele quer te usar, e como que Ele vai te preparar para isso. Às vezes a pessoa pode gostar de alguma coisa e achar: mas isso não é para mim porque eu não posso. Claro que pode, porque pelas nossas forças ninguém pode nada, e é até bom que seja desse jeito, porque a partir do momento que você se achar autossuficiente, que vai ser pelas suas forças, pelo seu jeito que você vai fazer, é o primeiro passo para você tropeçar e cair. Não, a gente não pode nada, mas é Deus que pode através das nossas vidas. Ele que nos capacita, Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá o entendimento, nos dá a esperteza, Ele que vai fazer com que a gente seja usado por Ele. Então o que a gente tem que fazer é só se colocar à disposição, né? Se colocar à disposição para que a gente consiga entender de verdade o amor que Ele tem por nós, e entender que o mínimo que a gente pode fazer para retribuir esse amor é ter uma vida de comprometimento com Ele mesmo, buscando com que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas, a gente fazendo parte da missão dEle nessa terra, né? Não só nós mesmos individualmente, mas a gente também sabendo que a gente tem que orar pelos nossos irmãos, né? Fortalecendo os nossos irmãos, vendo que os nossos irmãos também têm um propósito, né? Segundo Deus, e que a gente ore para que
esse propósito possa se cumprir, né, na vida das pessoas que estão ao nosso redor aqui. E o último tópico aqui, ele fala a respeito da oração que ele faz pelos crentes de Filipe. E aí o texto bíblico que a revista usa aqui está lá em Filipenses 1, 9 a 11. E ele orou pelos filipenses assim: e peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem do meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a gente vê aqui os resultados que Paulo deseja ver na vida de todo cristão, é isso, né? Que ele tenha a sua vida ali para a honra e para a glória de Deus, né? Que ele possa crescer em maturidade cristã, possa frutificar, né? E a partir dali que ele possa participar da missão de Deus nessa terra, né? E finalizando, a gente vê que quando a gente for orar, a gente tem que utilizar alguns princípios aqui, né? Não orar apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, a gente buscar a Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação, né? O que é a vontade de Deus para aquilo, né? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Será que a pessoa vai sair mais forte do outro lado? Que lições ela vai aprender com aquilo? Será que às vezes aquilo não vai fazer com que ela se aproxime de Deus? Às vezes, como você vê mesmo o exemplo das ovelhas, né? As ovelhas têm que ir nessa direção, que uma ovelha está saindo, o bom pastor vai com a varinha ali, bater nela, dar um toque para que ela volte. Às vezes a pessoa está passando por um problema, a gente quer que aquele problema saia da vida daquela pessoa. Mas será que às vezes aquele problema não é para que ela possa se aproximar de Deus e voltar para os caminhos, né, que Cristo tem para ela aqui nessa terra? Então que a gente possa orar, ver o objetivo maior de Deus de uma maneira maior, né, de uma maneira mais ampla, e que a gente ore às vezes não só para a pessoa sair daquela situação ruim que ela está, né, mas que ela possa aprender com aquilo, né, possa se aproximar de Deus, possa servir de instrumento de Deus naquele momento ali, para que aquele problema possa sim se transformar em bom exemplo e às vezes até atrair mais pessoas para Cristo, né? Não orar tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da sua intercessão. Então que a gente ore, né, pelos nossos irmãos, sabendo que Deus tem uma missão nessa terra. Todo cristão participa dessa missão, está apto para participar dessa missão, faz parte do corpo de Cristo. Então que a gente ore para os nossos irmãos frutificarem, né? E a gente possa orar que, Senhor Deus, que o seu Espírito Santo esteja aqui no coração do irmão tal, do outro irmão, e que eles possam a cada vez mais estar firmes no propósito que o Senhor tem para a vida deles, para que eles possam crescer como cristão, que eles possam frutificar, para que eles possam ser abençoados por Ti, para que assim eles possam abençoar outras pessoas, né? E a gente vê que não só o que Ele vai fazer, né, mas sim para Deus abençoar a vida da pessoa, do nosso irmão, para que sim, nesse processo dele ser abençoado, dele crescer, dele melhorar, dele ficar mais firme, mais perto de Deus, com a sua fé fortalecida, ele possa, né, depois chegar naquele resultado que a gente espera, que Deus espera para a vida dele e nós também, né? Torcemos para que todos os nossos irmãos aí cresçam sempre espiritualmente em comunhão com Deus. E por último aqui, não se esqueça de lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo. Então que a gente saiba, né, que a oração é uma luta espiritual que a gente trava. Então a gente tem que orar e estar insistindo ali por Deus, e também saber por que nós estamos orando, né? Não só por nós, não só por motivos egoístas, mas a gente ora pelo nosso irmão, também buscando saber qual é o propósito que Deus tem na vida dos nossos irmãos, quais as dificuldades que eles estão passando, e a gente ora exatamente por aquilo, né? Para que cada vez mais a nossa igreja possa ter uma união, e cada vez mais, independente da situação, a gente nunca perca a esperança em Deus, porque assim a gente vai estar sempre sendo um bom exemplo, né? Que somos querendo ou não querendo, o mundo nos olha, né? A gente está ali como se tivesse uma espécie de um painel, né? Olha o cristão, né? Como que ele está agindo, como que ele está reagindo, o que ele faz. Então, que a gente possa ser bom exemplo, que a gente evangelize nas nossas atitudes também, né? E que a gente busque
e em oração que não somente nós, mas todos os nossos irmãos possam estar firmes nisso, né? Buscando que a missão de Deus se cumpra nessa terra e que de verdade a gente não fique de fora dela, né? Que a gente possa participar dela, né? Então, um resumão aqui é compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao nosso redor, né? Focalizando a missão que Deus tem para essa terra, né? Que a gente possa não só olhar, mas que possa de verdade participar dela também, né? Possa participar. O que mais, irmão Céu? Eu vou aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 11, é bem interessante o que Paulo fala aqui, ó. Procure Marco, traga com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Procure Marcos, traga com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Aqui em 2 Timóteo, aqui Paulo estava no martírio, aqui Paulo só ia sair daqui para ser morto, né? E aí, Márcio, como eu falei, já tenho lido um pouco sobre sobre essa vida de Paulo, que ali ele diz, ó, procure Marcos, traga ele porque ele é útil no meu evangelho. Se você vê em Atos 15, versos 37, ele fala assim, ó, a Bíblia fala assim: Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com ele até o fim da primeira viagem missionária. Dá para entender? Lá no final da vida ele disse: traga Marcos, ele é útil no trabalho. Aqui ele diz, no início do trabalho dele, ele diz: não, Marcos, com nós não vai não. Ele desistiu uma vez, né? Ele ficou irado, né, com Marcos naquele momento. Comigo ele não vai não, ele já abandonou na primeira viagem, ele pode abandonar na segunda. Mas no final da vida ele pede para que traga Marcos. Paulo não foi um homem só de oração, mas a Bíblia nos mostra que ele foi um homem de arrependimento. Lá no início ele não queria, mas agora ele queria que ele estivesse com ele. Que isso também possa viver em nossos corações, arrependimento, né? Perdão. Talvez aquilo que eu traga ele, eu quero pedir perdão, eu quero ele perto de mim, eu quero dar os últimos conselhos para ele no final da vida. E é bem interessante que a palavra de Deus também fala aqui em 2 Timóteo 4,16, olha o que é que ele fala: na minha primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles, mas o Senhor ficou comigo e me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa aos todos não judeus e me livrou de ser condenado à morte. Talvez aqui ele estava falando sobre a ingratidão. O homem que mais evangelizou, o homem que deu a vida para abrir igrejas, para ensinar a palavra de Deus, ele disse: na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Não tem coisa pior na vida do que a ingratidão. Às vezes a gente ajuda tantas pessoas, às vezes pai, eu vou falar, tem muitos pais que dedicam a vida pelo filho, quando fica velho é abandonado, né? Então o que Paulo queria estar, talvez aqui era um desabafo. Ninguém esteve comigo, mas o mais importante que ele disse: mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu para que a mensagem fosse completa. Quando nós pensamos que estamos abandonados e não temos ninguém, Deus está conosco. Sempre. E isso tem como uma lição para a nossa vida, que nós nunca estamos sozinhos. Eu gosto muito dos ensinamentos de Paulo, salvo por Cristo, para nos ensinar, né? E esse homem ainda falou: serei meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem
para nessa longa caminhada da vida nós temos força para estar sempre orando e ajudando as pessoas necessitadas. Amém. Então é isso, amados. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero aí que Deus tenha falado no coração dos irmãos e que não fique aí, né, só com uma coisa teórica, mas que de verdade a gente possa colocar em prática, né? Colocar em prática a gratidão, colocar em prática o perdão, e que a gente possa de verdade buscar, né, saber a respeito da missão de Deus nesse mundo, o que Deus está fazendo e como que a gente vai fazer para nos encaixarmos nisso, né? Como que a gente vai fazer para que a gente possa estar disposto, né, a ofertar a nossa vida de verdade, né, como um sacrifício vivo para Deus, né, para que Ele possa nos usar conforme a vontade dEle, né, que a vontade dEle sempre prevaleça nas nossas vidas, né, que a gente esteja disposto, né, a que seja dessa maneira. E na dificuldade é tudo colocar em oração, né? Mas está tão difícil sair da minha zona de conforto. Ora, Deus vai talvez trazer um probleminha, né, para a gente poder se mexer. E às vezes as coisas ruins acontecem para a gente sair da zona de conforto mesmo, e depois você vai chegar numa situação melhor ainda. Ninguém gosta de transformação, né? Ninguém gosta de que as coisas mudem, ninguém gosta de mudança, né? Gosta de ter segurança nas coisas. Mas sem transformação, sem mudança, a gente também não melhora, vai estar estagnado pro resto da vida. E aí a vida não vai ter graça nenhuma, né? A pessoa está sempre parada ali na mesma, aí tá tudo garantido desse jeito, mas vai estar aqui pequenininho. Não tem nada de errado nas coisas serem simples. O que está errado é a gente não fazer com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, o propósito que Deus tem para nós se cumpra na nossa vida. E então a gente possa estar disposto mesmo, né, a colocar o nosso coração diante de Deus nesse momento, né, e falar com Ele: Senhor, eu estou aqui, Pai, que eu possa, né, participar da Tua missão nessa terra aqui de verdade, né, que a Sua vontade seja feita na minha vida, né, porque minha vida não pertence mais a mim, pertence a Ti, porque Jesus Cristo comprou ela por um alto preço ali naquela cruz, e agora eu sou o Teu filho e eu quero de verdade, né, fazer parte do Teu reino desde essa terra aqui. Amém, amados? Então, vamos orar e finalizar. Antes de você orar, Márcio, eu vou pedir para que meus pais, meu pai, minha mãe sempre estão, meus irmãos sempre estão nos assistindo, né? Agora com essa oportunidade de estar passando pela internet, elas sempre tá assistindo. Eles param de manhã para assistir, para ver a escola bíblica, para assistir o culto, tem acompanhado mais os cultos da nossa igreja. E meu pai, ele é assim, ele é elétrico, ele não para, então para conseguir fazer com que ele pare para ouvir é difícil. Mas minha mãe assiste 2 vezes, assiste de manhã e à noite quando eles vão dormir. E aí vão dormir, aí ele já está deitado, aí ele pede para colocar, para ele assistir, né? Mais calmo. Mais calmo. E minha mãe me ligou hoje à noite e disse que ele está sentindo uma dor na perna, não está conseguindo andar. Segunda-feira eles vão passar pelo médico, e eu queria que você estivesse orando pela saúde dele. Ele nunca teve problema na perna? Ou é uma coisa que já é recorrente? Não, esse problema começou agora. Entendi. Começou agora. Então oremos. Grandioso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por cada pequeno detalhe que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, que por tantas vezes nem percebemos. Te agradecemos pelo Teu sustento, te agradecemos pela saúde, pela Tua graça nas nossas vidas. Te agradecemos pela Sua salvação, te agradecemos pela Tua revelação, pela Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já tem preparado tudo para as nossas vidas. O Seu plano é perfeito e o Senhor tem feito, Pai amado, com que todos os Seus filhos possam se achegar a Ti, Pai, e que passamos, Deus, de uma morte eterna para uma vida eterna ao Teu lado, Pai. Então não temos como Te agradecer, Pai, por tamanha coisa que o Senhor tem feito por nós, Deus. Que a cada dia mais o Senhor possa fortalecer a nossa fé, que a cada dia mais nós possamos conseguir entender pelo menos uma parte desse amor que o Senhor tem por nós, Pai, para que nós Te busquemos mais, para que nós possamos estar com a nossa vida disposta, Pai, a estar nas Tuas mãos, a estar traçando o caminho que o Senhor tem para nós, Deus. Que o Senhor não nos deixe de fora da Tua missão nessa terra, Pai amado. Que nós possamos entender a Tua missão,
que cada um de nós possa entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e nós possamos cumprir ele, Pai eterno. Nesse momento, olhe por cada irmão da nossa igreja, Pai, por cada luta que ele tem passado, por cada dificuldade que ele tem passado, para seguir a Tua vontade, para seguir o que o Senhor tem dado, Senhor, para cada um participar aqui na Tua casa, Pai, para cada um fazer aqui nessa terra, Deus. Que o Senhor possa continuar sustentando, que o Senhor possa cada dia mais fortalecer a fé de cada um, Pai, para que independente dos problemas que apareçam, a gente saiba que Tu é maior, Deus, do que qualquer situação que aconteça, e o Senhor é que tem o controle de todas as coisas, e que nada pode acontecer se não fosse a Tua permissão, Pai. Que nós possamos descansar, Deus, cada vez mais em Ti, Pai amado. Nesse momento, te pedimos também, Deus eterno, pelo Pai do irmão Anselmo, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor esteja com aquele lar, que o Senhor esteja com toda a família do irmão Anselmo, Pai amado. Em especial, te pedimos pelo pai dele, por essa enfermidade que ele está sentindo na perna. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que, se for da Tua vontade, nesse momento, Pai, quando ele vai estar nos ouvindo, essa dor pode passar e ele pode, Senhor eterno, para a Tua honra e para a Tua glória, depois só nos contar a respeito de tudo que o Senhor faz na vida dele, não só na saúde, mas também da Tua graça, Senhor, que tem sustentado aquela casa, Pai eterno. Olha pela mãe do Anselmo, olha por todos os familiares dele, Pai. Nesse momento te peço por todos os idosos da nossa igreja, por todos que têm nos sustentado em oração, Pai. Que seja, Pai, a cada dia mais normal nas nossas orações de cada um, que oremos uns pelos outros, Pai. Que oremos para que nossos irmãos sejam fortalecidos, Deus, no propósito que o Senhor tem para eles, no caminhar que eles têm nessa terra, Deus. Olha por todas as famílias, olha por todos os lares, olha pelo culto que vai acontecer logo após a nossa aula aqui, Pai eterno. Que o Senhor possa estar à frente, Pai, da transmissão, do departamento de som, que tudo possa estar acontecendo de uma maneira perfeita, Deus. Que nós busquemos a cada dia mais fazer tudo com o melhor das nossas forças, com o melhor do nosso entendimento, sempre buscando, Deus, Te honrar e Te glorificar com o que temos de melhor na nossa vida, Pai. Que a cada dia nós possamos entender, Deus, que a nossa vida está, Senhor, nas Tuas mãos, que através de Jesus Cristo, o Senhor já é dono de nossas vidas, Pai eterno, que agora nós possamos viver conforme essa realidade, Pai, essa nova realidade boa da graça de Cristo, Deus. Ó, bom Deus, continua conosco, Pai, até que Jesus Cristo venha, pois nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós sempre. É no nome dele que te pedimos todas essas coisas. Amém. Amém. Então é isso, amados irmãos, que nós possamos ter um bom culto logo mais, que tenhamos uma semana abençoada e que a gente possa cada vez mais estar orando um pelos outros, que cada dia mais a gente possa estar unidos, né? E com esperança em Cristo, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas e independente de todos os problemas que podem estar acontecendo no nosso país, aí fora, Deus tem a rédea, né, da história nas mãos dele e que tudo já está ganho, porque Cristo já conquistou para nós nessa vitória lá na cruz. Amém, amados? Um bom dia para todos, um ótimo domingo e até a semana que vem. Abração!